Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Zambuja. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. A grande pergunta que a gente vai responder hoje é se o colesterol faz mal à saúde. Colesterol principalmente em dietas ricas em gordura, e vamos trazer alguns dados interessantes aí para vocês. O que a gente quer falar é que as gorduras, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tem sim um fator importante na nossa alimentação e deve fazer parte dos nossos alimentos consumidos diariamente. Alguns estudos aí falam até 70% do que a gente come deve vir de fontes de gordura, principalmente porque elas trazem uma questão da saciedade. E um ponto central a desmistificar é que elas não aumentam o risco cardiovascular, não aumentam o risco de doenças relacionadas à aterosclerose, que é a obstrução das artérias, levando a doenças aí nos diversos órgãos, seja no cérebro, levando a acidente vascular cerebral, no coração, levando ao infarto, à angina, seja nos rins, levando a doença renal crônica, ou mesmo na doença das carótidas, na obstrução das carótidas. Enfim, o que a gente quer mostrar é que o consumo de gordura não está associado ao aumento do risco cardiovascular, pelo contrário, assim um certo benefício, mas tudo depende do tipo de gordura que você consome, e a gente vai explicitar isso mais à frente. Primeiramente, a gente quer mostrar isso. Estudos recentes têm mostrado que não há uma ligação de que uma dieta rica em gorduras levam ao aumento de risco cardiovascular e não levam ao aumento de mortalidade naquelas populações que consomem aí muita gordura. E a gente quer trazer, pelo contrário, que a nossa dieta deve fazer parte dela, grande parte dos alimentos, mais de 70% aí do que a gente consome diariamente deve vir de fontes de gordura. E quais são os principais benefícios aí da gordura como alimento para nós? Elas são muito energéticas, são uma boa fonte de calorias, e a grande questão é que elas levam a um nível de saciedade, então impede da gente ficar beliscando alimentos calóricos com mais frequência, porque ela traz essa sensação de saciedade, de que você está satisfeito. A gente tem que pensar, além disso, que a gordura ela tem uma função no nosso sistema imunológico. Ela faz a regulação imune e o controle de inflamação. E também ela pode regular o nosso metabolismo. Por quê? Uma alimentação rica em gorduras, quando a gente come um alimento rico em gorduras, ele não traz aqueles níveis altos de glicemia e de insulina que têm efeitos deletérios a longo prazo. Então, o perfil de metabolismo de alimentos ricos em gorduras, ele é melhor do que o de carboidrato, principalmente carboidratos simples, que são aí os açúcares. E como eu falei, a própria estrutura do colesterol é importante para a formação dos nossos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Se você vê a estrutura do colesterol, ele é muito parecido com a estrutura da testosterona e do estrógeno. E a gente sabe que os hormônios sexuais vão muito além da função reprodutiva. A saúde do corpo em geral depende dos níveis de hormônios sexuais em níveis normais aí. Como eu falei, a estrutura das células, ela tem um conteúdo que é lipídico, ou seja, as membranas de cada célula tem na sua composição que é uma membrana lipídica. E, por exemplo, tem estudos mostrando que baixos níveis de colesterol, principalmente colesterol LDL abaixo de 70, estão ligados aí a um aumento da incidência de câncer e um aumento de risco de septicemia, de sepse, que é o que? Infecção generalizada, ou seja, mostrando que as gorduras são importantes na resposta, na defesa aí do organismo. O que mais que a gente poderia passar aí? Uma dieta rica em gorduras, mas a gente tem que enfatizar que são gorduras boas.
Vamos trazer aí de origem animal, as carnes. Importante comer carne, frango, peixe e também os laticínios, principalmente os ovos, o leite, o queijo. Porque esses alimentos são ricos em gordura, de preferência de animais criados em pasto. Aqui no Brasil nós temos grande criador em pasto, não falta área cultivável aqui. É melhor do que um gado muito confinado, que cresce à base de hormônio. Enfim, mas isso aí é outra questão. Mas o que a gente quer falar é que é importante o consumo de carne, principalmente a carne vermelha, também a carne de frango, de peixe. Por exemplo, entre os representantes do peixe, o salmão é rico em ômega 3. A gente vai falar também mais à frente da suplementação do ômega 3, que tem muitos benefícios. Mas você veja aí como a alimentação traz muitos pontos. O ovo, por exemplo. O ovo é um ótimo alimento, é considerado um super alimento, rico em vitaminas, rico em colesterol, deve ser consumido. A manteiga, vamos dizer agora de origem vegetal, principalmente eu vou colocar dois alimentos, que é o abacate e o coco. E os produtos desse aí, que é o óleo de abacate e o óleo de coco. E a vantagem desses óleos de origem vegetal, de gorduras de origem vegetal, que eles devem ser prensados a frio. Por exemplo, a azeitona traz o azeite. O azeite está aí, muito ligado também à saúde cardiovascular, e ele vem da azeitona. Sempre lembrando que deve ser prensado a frio. Todas as gorduras vegetais, óleos vegetais poliinsaturados, que são feitos de forma industrializada, pelo contrário, como óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, que são feitos de forma industrializada, eles são ricos em agentes oxidantes, estão associados à piora metabólica, então devem ser evitados. E o principal vilão das gorduras é a gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada, muito presente aí nos alimentos industrializados, porque eles são mais fáceis de serem conservados. Nós damos aí um representante da margarina, por exemplo, a margarina também em panificação e na maioria dos produtos industrializados. O ideal é a gente ver o rótulo e ver lá a quantidade vamos dizer assim, de gordura trans. O ideal é que não tenha, porque elas são altamente inflamatórias, tem um perfil metabólico muito ruim e um aumento da mortalidade. Então, a gente queria trazer esse panorama geral, mostrar que é importante o consumo de alimentos ricos em gorduras, por todos esses motivos aí que a gente trouxe, e que deve fazer parte aí do seu consumo. Deve fazer aproximadamente 70% do seu prato deve ser comido com esses tipos de alimentos aí que a gente colocou. Espero aí que você tenha gostado da dica e deixe aí um comentário para nós, uma pergunta. A sua opinião é muito importante. Muito obrigado.